Olá, meu querido aluno da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início a mais uma lição do nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta aos Efésios. E hoje, na nossa lição número 16, nós vamos estudar uma passagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 12, o funcionamento da igreja. Nos capítulos anteriores, nós vimos diversas verdades a respeito da igreja. Nós vimos algumas figuras que falam sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é edifício de Deus, é santuário de Deus. Agora, ao chegar à parte prática da epístola, o apóstolo ensina como funciona a igreja. Bom, em primeiro lugar, olhando para o versículo 7, nós vamos ver Paulo falando que cada crente tem uma função na igreja de Deus. A cada um de nós, diz Paulo no versículo 7. Assim como cada membro do corpo humano tem uma função, da mesma maneira cada crente tem uma função a desempenhar como membro do corpo de Cristo. Então cada um de nós tem uma função dentro do corpo. Talvez você seja uma pessoa que pense que você não tem função no corpo. Não pense desta maneira. Cada um de nós tem uma função. A graça foi concedida a cada um de nós. Paulo ainda insiste no versículo 7. Qual é a graça concedida a cada crente? Há diversos sentidos desta palavra nas Sagradas Escrituras. E aqui parece que é usada no sentido de recursos divinos ou de sustento espiritual. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus concedeu a sua graça, segundo a proporção do dom de Cristo. A medida da graça concedida à igreja é imensurável e adequada para qualquer necessidade para cada membro em função do seu dom. Pois é segundo a proporção do dom de Cristo que nos é dada essa graça. Então, quem poderá medir tal graça? A dimensão, a proporção com que a graça é dada é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, não há como medir a dimensão desta graça que nos é conferida. Em segundo lugar, nós queremos mostrar no versículo 8 que o Senhor Jesus ressurgiu e subiu aos céus. Então vamos falar um pouco sobre o Senhor Jesus ressurgido e assunto ao céu. O versículo 8 é uma citação do Salmo 68, 18. A ascensão do Senhor Jesus foi essencial para a formação da igreja, porque ele é o cabeça e controla e governa a sua igreja. A sua subida foi ocasião para dois grandes acontecimentos. O primeiro, o seu triunfo sobre os seus inimigos. Levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Em Hebreus 2, 14 e 15, achamos o mesmo assunto. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Também em Colossenses 2,15, Paulo descreveu o triunfo de Cristo sobre os poderes do mal, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A subida de Cristo ao céu demonstrou a sua vitória sobre Satanás e suas hostes, as quais estão sujeitas a Cristo. Então, Cristo hoje é o cabeça de todo principado e potestade, incluindo Satanás e seus principados. Sem esta vitória, a igreja não podia funcionar. O Senhor Jesus mesmo disse a Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Podemos trabalhar e combater sabendo que Satanás já está vencido. Então, o segundo acontecimento, consequente à sua subida ao céu, é que ele concedeu dons aos homens. Concedeu dons à sua igreja para poder crescer e desenvolver-se. Esses dons concedidos por Cristo não são dons naturais nem dons adquiridos, mas são dons espirituais concedidos pelo Senhor Jesus vitorioso no céu.
No versículo 9, há uma referência à descida de Cristo. A expressão até as regiões inferiores da terra dá ênfase a que ponto o Senhor Jesus desceu para vir aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 10. Além de encher o universo com seu poder e a sua presença, ele quer nos encher do coração e a vida de cada membro da igreja. No versículo 11, nós vamos ver Paulo afirmando que os dons concedidos à sua igreja pelo Senhor Jesus Cristo são alguns dons muito especiais. A lista de dons de Efésios 4:11 consiste em apenas 5 dons dados à igreja. Alguns estudiosos afirmam que, na verdade, são 4 dons, tendo em vista que o dom de pastor e mestre está ligado no original por um hífen, significando que é um dom só, pastor, mestre. Mas são mencionados aqui não operações do Espírito Santo, não capacitações do Espírito Santo, mas pessoas a quem Cristo concedeu os dons, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 7 dons mencionados em Romanos 12, 6-8, 6 deles foram considerados, veja bem o que estou dizendo, foram considerados por alguns teólogos mais ortodoxos, mais conservadores, como dons que não estão em operação hoje na igreja. Eu, com todo respeito, discordo dessa posição, porque eu acredito que todos os dons do Espírito Santo, sejam os dons de Cristo, sejam os dons do Espírito ou os dons do Pai, todos eles estão em operação na vida da igreja hoje. Portanto, nós discordamos dessa posição. Então, alguns teólogos acham que o dom de profecia existiu na época da igreja primitiva, mas não existe hoje, assim como o dom de apóstolo, né? Mas, na realidade, todos esses dons estão operantes hoje na igreja e, inclusive, são necessários para provocar uma maturidade, um crescimento maduro para a igreja. Nós vamos ver isso em outro momento, né? Nós temos o curso sobre dons de profecias, quando nós estamos estudando melhor sobre o dom profético, mas nós vamos falar ainda, inclusive, sobre a atualidade do dom apostólico, né? Tem estudiosos que discordam plenamente, muitos teólogos calvinistas, né, discordam plenamente da operação do dom apostólico nos nossos dias. Acredito que o dom apostólico se encerrou com a morte do último apóstolo que viveu e conviveu com Cristo. Mas nós vamos ver, pelo próprio estudo da palavra, que esse posicionamento não procede de maneira alguma. Mas isso nós vamos deixar um pouco mais para frente, vamos discutir em outro momento. Mas o que nos impressiona nessa lista é a variedade dos dons. Em 1 Coríntios 12, 10 e 28, a menção dos dons, né, de alguns dons também, incluindo os dons de sinais, como milagres, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las e dons de curar. Todos esses dons estão operantes na vida da igreja hoje. Mas esses dons não se encontram na lista de dons de Efésios 4:11. A razão disto é porque a carta aos Efésios foi escrita alguns anos depois de 1 Coríntios, quando esses, evidentemente também, a igreja de Corinto vivia uma situação diferente da igreja de Éfeso, né? Então, Paulo ele não trata das coisas da mesma maneira em cada carta. As cartas são muito pessoais e muito direcionados a questões bem específicas de cada igreja local. Bom, os 5 dons mencionados em Efésios 4:11 são os dons principais da igreja. O dom de apóstolo é de autoridade, especialmente no ensino. O apóstolo é aquele que foi enviado por Deus. Normalmente, o dom apostólico está muito associado à implantação de igreja e à fundamentação doutrinária das igrejas. O de profeta é para a revelação de Deus. O profeta é boca de Deus, traz a revelação de Deus. Também um dom muito importante no início da igreja para dar sustentação doutrinária também, porque um dos aspectos do dom profético é ensinar profeticamente a doutrina bíblica. Por isso eu creio que apóstolos e profetas andam juntos dentro da operação
do trabalho de edificação da igreja. Temos o dom de evangelista, né, que é o de evangelizar, e não somente isso, mas treinar e preparar a igreja também para a obra de evangelização. O de pastor é o de cuidar do rebanho, enquanto o dom de mestre é o de ensinar. Devemos notar aqui a sequência desses dons. 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo escreveu: estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Ele também se referiu ao fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2, 20. E ele mesmo, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos. Os apóstolos sempre serão um grupo muito pequeno, composto primeiramente, né, lá no início, dos 12 apóstolos, juntamente com Barnabé e Paulo. Eles foram pessoalmente escolhidos e autorizados pelo Senhor Jesus e tinham, a princípio, de ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto, de acordo com Atos 1, 21 e 22 e 1 Coríntios 9, 1 e 15, 8. Eles receberam autoridade de Deus quanto ao ensino do Novo Testamento. Atos 2, 42. É o ensino e base para a igreja poder ficar firme e crescer. Os apóstolos e profetas ainda estão presentes na igreja de hoje, porém com características diferentes daquelas que foram imprimidas no início da igreja. Hoje nós não temos mais os 12 apóstolos. Por isso, o dom apostólico hoje está muito associado ao envio para implantação de igreja e para o estabelecimento de uma base doutrinária para as novas igrejas. Também é necessário que o apóstolo seja reconhecido com algumas marcas, né? Então, deve ser um homem de muita maturidade espiritual, muita vida com Deus, um homem que já viveu experiências, inclusive, de ser perseguido por causa do evangelho. Então, não é, talvez a grande resistência que exista hoje ao ministério apostólico seja exatamente o surgimento de vários apóstolos espalhados por aí, que não tem absolutamente nenhuma credencial apostólica. Eu também concordo que nem todo apóstolo que se apresenta hoje nas mídias, nas igrejas em geral, são apóstolos. Existem hoje mais falsos apóstolos que verdadeiros apóstolos, como era na época da igreja primitiva. O cânone da Bíblia também já foi completado, mas isso não significa que os apóstolos e profetas não continuem operando na vida da igreja. O profeta era o porta-voz de Deus, era uma comunicação direta de Deus pelo Espírito Santo. Então, isso faz com que realmente os apóstolos e profetas sejam necessários na vida da igreja nos nossos dias. Evangelistas, pastores e mestres. Tendo como base a obra dos apóstolos e profetas, os dons principais da igreja, na sequência são o evangelista. A salvação de almas é o primeiro objetivo, porque a igreja somente pode crescer por meio de evangelismo. O evangelista tem o dom de pregar o evangelho com poder e ganhar almas para Cristo, não somente pela pregação pública, mas também pelo evangelismo pessoal. Filipos, em Atos 21:8, é chamado de evangelista, e em Atos 8 temos 2 relatos do serviço dele. O primeiro é como um pregador poderoso, pregando Cristo ao povo de Samaria, em Atos capítulo 8, versículos 5 e 8. O segundo é o de Filipe, trabalhando no evangelismo pessoal, indo ao deserto para levar uma alma a Cristo, né, em Atos 8, 35 a 39. Em ambos os casos, a mensagem foi Cristo, pois essa é a mensagem do evangelista. Eu também posso observar que o evangelista tem uma função importante de treinar a igreja para o exercício da evangelização. O pastor, quando almas são convertidas, o pastor entra em ação, porque ele cuida delas e do rebanho de Cristo. E o mestre ou ensinador tem o dom de expor a palavra de Deus com clareza. É claro que os que têm esse dom têm de dedicar a sua vida ao estudo da palavra de Deus. O exercício dos dons espirituais resulta em progresso. No versículo 12, o apóstolo Paulo aponta 3 setores que esse progresso deve ser feito. Primeiro, em cada crente, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Como os crentes são chamados santos, precisam de uma vida condizente com o nome santo.
Em que setor da nossa vida há necessidade de aperfeiçoamento? Na oração e na comunhão com Deus? Na meditação da palavra de Deus? No testemunho? Será que não podemos aperfeiçoar a nossa dedicação ao Evangelho e ao relacionamento com os demais crentes? É claro que sim. Então, quando os 5 ministérios estão operando na vida de uma igreja, evidentemente haverá grande progresso na vida de cada crente. Em segundo lugar, no serviço de Deus, para o desempenho do seu serviço. Cristo colocou na igreja evangelistas, pastores, ensinadores e os apóstolos e profetas, não para que fizessem todo o serviço, mas para que pelo seu ministério todos os crentes trabalhassem, cada um desempenhando a sua função. São como pulmão, rins e coração, órgãos do corpo que funcionam para dar vigor ao corpo todo. E em terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12. Por meio dessa frase, Paulo aborda os 2 assuntos de funcionamento e crescimento da igreja. A palavra que se emprega para a construção é edificar. E em vez de escrever para o crescimento do corpo de Cristo, Paulo escreveu para a edificação do corpo de Cristo. Paulo quer dar a ideia de que a edificação é a construção lenta, cuidadosa, porque é um tijolinho por tijolinho. Assim, numa única frase, encontram-se 2 figuras da igreja, como edifício e como corpo de Cristo. A base do ministério do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é o fundamento. Aliás, desculpe, vou corrigir aqui. A base do ministério do evangelista, do pastor e do ensinador é o fundamento dos apóstolos e profetas. É o Novo Testamento, do qual o tema central e principal é o Senhor Jesus. O ministério com esta base para a edificação do corpo de Cristo não vai falhar no cumprimento do seu objetivo. Então, com isso, nós vemos como que deve ser o funcionamento da igreja. A igreja funciona com base nesses 5 ministérios fundamentais. Eles são extremamente importantes. Eu acredito que qualquer igreja que estabelecer esses 5 ministérios, que for abençoada com esses 5 ministérios, terá um crescimento saudável e expandirá grandemente o Evangelho através do seu ministério. Então, que Deus possa abençoar-nos e fazer de nós igrejas que realmente funcionem segundo o modelo do Novo Testamento. Eu quero abençoar a sua vida, meu querido aluno, minha querida aluna, e dizer para você que Deus quer que você receba esta bênção. Seja abençoado pelo ministério desses 5 dons de Cristo à igreja, para que você possa experimentar progresso na sua vida pessoal, no seu serviço a Deus e também como parte integrante do corpo de Cristo. Que Deus o abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. E, caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhá-lo nas suas redes sociais e também de fazer a sua inscrição no canal, se você ainda não fez. E se você acessar o sininho, você vai receber a notificação dos nossos novos vídeos e poderá acompanhar as nossas aulas e as nossas ministrações no nosso canal Palavra Viva. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no curso Em Cristo, uma carta da prisão, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.